Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Thelma Ferreira, terapeuta e facilitadora sistêmica. Hoje eu venho falar para vocês um assunto bem delicado, que é sobre o desencarne. A espiritualidade, ela é tão divina que ela sabe exatamente o que cada um de nós precisamos, antes mesmo de acontecer. Eu vou dar um relato aqui hoje de uma situação que aconteceu comigo, dentre tantos outros preparos que já me aconteceram. Dentro desse meu desenvolvimento e busca por um desenvolvimento, por uma melhor evolução, me foi designado dar uma aula sobre a desencarnação. Eu já havia estudado, mas ao preparar a aula eu busquei algumas informações a mais para repassar para a turma. E durante essa preparação de aula, na verdade, eu estava sendo preparada para um desencarne de um ente muito querido. E um dia antes da aula, esse meu ente querido, ele veio a falecer. Claro que eu senti muita dor, todos os sentimentos possíveis. Me permiti sim chorar e passar por todo esse processo, mas com entendimento um pouco melhor. E hoje eu vou relatar um pouco sobre essa aula de desencarnação, pois eu vejo o quanto é importante, o quanto nós não estamos preparados, né? Falar sobre esse assunto tão delicado, que ninguém está preparado na verdade, né? Então vamos lá. O desencarne, como que ele acontece? A separação do corpo da alma pela desencarnação. No instante da morte, a alma ela retorna à espiritualidade, mas ela conserva a sua individualidade. A morte ela promove o desprendimento da alma do seu corpo material. E esse desprendimento ele ocorre de forma gradual. O tempo ele varia de acordo com cada indivíduo. Para quem praticou bem, o processo de libertação é bastante rápido, podendo ocorrer mesmo na agonia e perturbação da morte. Mas para quem se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, é mais demorado, podendo durar dias, semanas e até meses. Isso ocorre devido à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, em razão da preponderância, da importância dadas às suas coisas materiais. Então, quanto mais o espírito, nós formos apegados à matéria, às pessoas, mais difícil poderá ser esse desprendimento. O tipo de morte, ele também influencia para um desprendimento mais ou menos lento pelo espírito, assim como na perturbação sofrida na hora do desencarne. E cada tipo de morte causa um impacto diferente no espírito. Segundo orientadores espirituais, a separação perispiritual, ela não é dolorosa, principalmente nos casos da morte natural que resulta dos esgotamentos dos órgãos em consequência da idade. A alma, ela se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo a que resistiu subitamente à liberdade. Aqueles dois estados, eles se tocam, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam e eles se desatam, eles não se quebram. Importante ressaltar é que o corpo físico ele não sofre com desligamento perispiritual. Quando há sofrimento, essa é da natureza emocional e moral, pois a matéria inerte é um fato e só a alma vai experimentar sensações de dor e prazer. Em casos de
de acidentes, homicídios. O sofrimento ele é proporcional à compreensão do espírito referente à continuidade da vida após a morte e ao seu grau de apego material que ele tem. E após a morte, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma. Ela fica perturbada por um tempo até despertar e compreender a sua situação. E a duração dessa perturbação, ela depende da elevação moral da alma. Então, quanto mais elevada, menos perturbação ela vai ter. No caso dos suicídios, o despreendimento ele é bem complicado. O sofrimento pode permanecer por período igual ao tempo em que o espírito ainda deveria estar encarnado. As dores da lesão física, ela repercutem no espírito e a decomposição do corpo, em alguns casos, podem ser sentidas pelo espírito. Na morte violenta, como o perispírito ele ainda está fortemente ligado ao corpo material e as forças vitais estão bastante ativas, o desprendimento completo ele torna-se mais lento. Ele só começa depois da morte e o seu término não ocorre rapidamente. O espírito ele fica aturdido, desnorteado, desorientado, perturbado e não compreende logo o seu status. E pode ter a ilusão de que ainda vive. No caso da eutanásia, como o fluido vital do doente ainda circula pelo seu corpo físico, o desligamento ele é dificultado, ficando o espírito preso ao corpo inerte em plena inconsciência e incapacidade de reação, até que se complete o esgotamento do fluido vital do seu organismo pelas falências dos órgãos. E só a partir desse momento inicia-se o desligamento do perispírito. Não raro, mesmo após esse desligamento, o espírito ainda se conserva apático, sonolento, desmemoriado, por ter tido abreviado o desenlace do seu corpo material. Nos casos de doenças curtas ou fulminantes, com falecimentos em plenas vitalidades, só se a pessoa não for espiritualizada, o espírito ele pode ter problema de desligamento e adaptação, considerando ser muito fortes ainda as suas impressões e interesses relacionados à vida física. O que precisamos fazer é praticar as leis de Deus. Assim alcançaremos um rápido desprendimento da alma. Leve perturbação e agradável despertar, seja qual for a causa da morte. Uma outra informação que eu tive neste momento foi que o hospital é o melhor lugar para a pessoa desencarnar, pois ela desencarna e não sente. Ela recebe auxílio espiritual e entra em processo de tratamento espiritual. Eles têm visitas, eles recebem as visitas depois de um tempo, não dos encarnados, mas dos entes queridos desencarnados também. E muitas vezes nesse processo que a pessoa recebe a informação de que está desencarnada, amenizando a sua dor, ela vai estar próxima de pessoas queridas também. Então isso faz com que amenize a dor dessa pessoa que desencarnou. No nosso processo terreno é normal e natural sentirmos, pois nós perdemos alguém que amamos e não teremos mais essa pessoa fisicamente com a gente. Devemos sim respeitar o nosso processo terreno. Podemos sentir, chorar, liberar toda a dor.
Nós só não precisamos alimentar a raiva, o ódio, o rancor e a perda. Por isso, porque isso não vai fazer bem para nós. E não faz mal, não faz bem para quem partiu, vai fazer mal para quem partiu também. Agora imagina que nós perdemos um ente querido, mas esse ente querido perdeu todos nós de uma vez. E quanto mais nós alimentamos essa perda, essa dor, mais atrapalhamos o processo dele no espiritual também. O que nós podemos fazer? É sentir sim a perda, orarmos para que fiquemos bem e que eles recebam auxílio espiritual também. E que em um breve dia nós nos encontraremos novamente. Isso vai nos confortar e confortar eles também. Eu sou a favor da oração sim, pois de acordo com o meu entendimento, uma oração ela auxilia, ela acalma, ela acalenta os nossos corações e os corações desse ente querido, para que ele consiga se fortalecer e se evoluir no plano espiritual também. Importante ressaltar que todos os tipos de morte eles são assistidos. Ninguém fica sem auxílio. A morte ou desencarne é necessário, primeiro porque nós estamos aqui de passagem e para nos melhorarmos a cada encarnação. E faz parte da evolução da nossa alma, do nosso espírito esse desencarne. Pois o nosso corpo, a matéria, ela é limitada. A alma, ela leva consigo sentimentos vividos bons ou ruins. E nós mesmos, enquanto encarnados, podemos ter uma percepção se estamos fazendo coisas boas ou ruins nessa vida. Basta entrarmos em reflexão e fazermos uma autoanálise. Buscar lá na nossa consciência as nossas ações no nosso dia a dia, com nossos irmãos, com o nosso semelhante. Se estamos vivendo o amor e a caridade. Se estamos apegados à vida material. Se estamos nos propondo evoluir através de leituras, de estudos e de práticas. Bom, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, para quem perdeu um ente querido e sentiu o coração muito apertado, lembre-se, nós também estamos aqui só de passagem e cada um de nós precisamos cumprir a nossa missão e o nosso tempo aqui na Terra. E que logo todos nós nos reencontraremos, cada um no seu tempo. E na dúvida, meus queridos, façam uma oração. Peçam por si, peçam pela pessoa que você perdeu. Eu sei que não é fácil. Gratidão pela atenção de todos. Fiquem em paz. E para finalizar, eu vou deixar aqui, não só para nós encarnados, mas para os desencarnados também, uma oração, que é a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus, que a luz se irradie para a mente dos homens, que a luz desça sobre a terra, do ponto de amor no coração de Deus, que o amor se irradie para o coração dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito oriente as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro do que chamamos de raça dos homens, que o plano do amor e da luz se realize e possa ele selar a porta onde o mal habita.
que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Assim seja, assim é, assim será. Gratidão.